Muito bem, o título desta reflexão que nós vamos fazer nesta noite sobre o Salmo 1 é o desafio da reflexão e discernimento para uma vida de contentamento. Milhões e milhões de dólares são gastos todos os dias para tentar satisfazer o ser humano. E olha que o ser humano está buscando satisfação em muitas coisas. Então existe uma indústria que coopera num sistema como o nosso, mundial, para satisfazer o ser humano em todas as suas necessidades. Nós, da cultura ocidental, vemos que isso é muito forte. Nós aqui herdamos essa ideia de que nós precisamos satisfazer as nossas demandas e os nossos desejos, custe a que custar. As pessoas vivem hoje em função, na maioria das vezes, para satisfazer a si próprias. Se elas não conseguirem satisfazer os seus desejos, as suas ideias, as suas demandas, provavelmente elas terminam o dia, terminam a semana, terminam o mês, terminam o semestre, terminam o ano frustradas. Porque o que importa é satisfazer as minhas demandas. E para isso existe uma grande pluralidade de opções aí para satisfazer o ser humano nas suas mais diversas áreas. A indústria que mais cresceu pós-século XX é a indústria do entretenimento. Esta é a indústria que mais fatura, é a indústria que mais rende dinheiro, é a indústria que dá ibope, que dá prazer, que dá visibilidade. E o sistema capitalista, ele apregou a essa ideia. Ele quer que as pessoas dentro dele vivam cada vez mais insatisfeitas. Porque quanto maior for a insatisfação, maior será a procura por satisfação. Então, quanto mais as pessoas quiserem consumir, aí está o capitalismo querendo que elas estejam endividadas, estejam colocando os pés pelas mãos, para que elas possam satisfazer as suas demandas. E isso é tão forte desde as bases da vida. Quem tem filhos pequenos, as crianças, os pré-adolescentes e os adolescentes especialmente, os jovens também, sabem bem do que eu estou falando. Porque nós estamos vivendo numa cultura emergente de crianças, de pré-adolescentes, de adolescentes e jovens cada vez mais insatisfeitos. Eu até criei uma síndrome para essas crianças, para estes jovens e para esses adolescentes. Tem gente que tem intolerância, por exemplo, a algumas coisas. Intolerância à lactose, intolerância ao açúcar, intolerância a uma série de coisas. Pois é, nós estamos vivendo a geração da intolerância com a insatisfação. As crianças querem os seus desejos satisfeitos agora. E para isso eles rompem barreiras com os seus pais. Eles gritam, eles choram, eles pulam, eles fazem e acontecem. E os pais, muitas vezes cansados, imersos numa cultura capitalista para satisfazer as suas demandas, não têm pulso para lidar com seus filhos. Então o que eles acabam fazendo? Cedendo. E isso é muito importante no se falar. Hoje se trabalha muito com a insatisfação. É por isso que nós temos pré-adolescentes e adolescentes em grandes crises. Eles são pessoas ótimas. Eu não acredito nessa palavra aborrecência, mas existe hoje um sistema que trabalha muito na cabeça do adolescente e do jovem para ele ser um ser insatisfeito. E ele vai bater firme com os seus pais e com as pessoas que estão perto dele em cima do princípio da insatisfação. E nem que seja para se rebelar, nem que seja para quebrar alguns padrões, nem que seja até para surtar, mas ele quer satisfazer. E os pais têm errado muito, porque esta geração é herança da geração anterior. Porque na geração anterior os pais aprenderam a privar os seus filhos da insatisfação. Na geração anterior, os pais aprenderam a privar os seus filhos da decepção. Os pais ensinaram aos seus filhos a não se decepcionarem mais. Então, tadinho. Por quê? Porque a maioria de nós aqui, com algumas exceções, teve uma infância difícil.
Passou fome, quem sabe, passou necessidade, não teve o forte Apache, aquele rapaz que queria ter, nossa, agora eu desenterrei do fundo do baú, né? Forte Apache. Não teve o telejogo que queria, aquele joguinho assim super dinâmico, de ação extra power, com 2 pauzinhos e uma bolinha no meio, e fazia tu, tu. Era demais, né, ter um telejogo. Não teve um telejogo. As meninas, quem sabe, as mulheres não conseguiram ter uma boneca Barbie, ou uma boneca, não sei qual era a boneca da época que elas tinham, a Suzy me ajudaram aqui, e assim por diante. Então os pais olham para os seus filhos e eles criam um ideal, e dizendo assim, puxa, eu passei por tanta dificuldade, né? Eu passei tanta necessidade, eu vou dar para o meu filho o que ele quiser. Eu vou suprir, e vai mimando, e vai mimando, e vai dando, e vai gerando a intolerância, a insatisfação. Os pais não aguentam mais deixar os filhos chorarem no berço, inclusive. E aí, o filho chora no berço, chora na cama, chora na sala, chora na cozinha, chora na rua, e depois quem chora é o pai e a mãe, quando esse filho tiver maior. Nós fomos criados na indústria da insatisfação e nesta proposta de satisfação através do prazer. E muitas vezes, como peixe no aquário, nós também não sabemos discernir a sujeira que está ao nosso redor. Mas este salmo vai nos ensinar algumas lições preciosas sobre isso. Por isso, a Bíblia é fantástica e os salmos são escritos através da vida. Os salmos são compostos no dia a dia, nas experiências do dia a dia do ser humano. E os salmos fazem questão, principalmente na primeira parte do livro dos Salmos, que é do capítulo 1 ao capítulo 41, falar de uma espécie de pessoas muito interessante. E essas pessoas são identificadas como esse indivíduo do versículo 1 do Salmo 1, que é o bem-aventurado, ou na sua versão, o feliz ou o afortunado. Como é feliz alguém que tem alguma coisa? E aqui o Salmo vai deixar bem claro o que faz desse cidadão bem-aventurado. Quando você olha, por exemplo, para o capítulo 2 dos Salmos e vai para o versículo 12, você vê que o bem-aventurado, ele ganha uma visão de expansão e sai do indivíduo e parte para indivíduos, porque isso é muito bom. E aí, no capítulo 2, versículo 12, diz, como são felizes ou bem-aventurados. A coisa vai ganhando corpo. No Salmo 40, versículo 4, também fala de como é feliz o homem. No Salmo 41, versículo 1, como é feliz. Uma grande declaração. Como é feliz, felicidade, alegria, bem-aventurança, satisfação. No Salmo 1 a gente tem o princípio. O feliz, o bem-aventurado, o afortunado é aquele que medita na lei do Senhor. E nesta lei ele encontra satisfação para a sua vida. Ele não encontra satisfação no seu dinheiro, ele não encontra satisfação na sua geração, ele não encontra satisfação no seu trabalho, ele encontra satisfação na lei. E a palavra lei para o judeu é muito interessante, porque quando o judeu ouvia essa palavra, ele tinha a ideia das diretrizes, das regras, das ordenanças, daquilo que Deus esperava e queria dos seus filhos. Então, para o judeu ouvir a palavra lei, estava significando como é feliz aquele que segue as regras que o Senhor tem para ele, aquele que segue os princípios, as normativas que o Senhor tem para ele. Alguém que encontrou satisfação numa sociedade que oferece um monte de coisa e apregou a insatisfação apenas no Senhor. E certa vez eu ouvi uma frase, vou ver se eu consigo me lembrar dela aqui, que dizia o seguinte: quem tem a Deus e tudo mais, não tem nada mais do que alguém que só tem a Deus. Então o salmista aprende que o Senhor é a fonte única e suficiente da sua existência, da sua satisfação. Por que que esta declaração é feita aqui? Por causa de um problema que começou lá atrás. Problema teológico, e você vai se aventurar comigo, e você vai se lembrar muito bem
do que eu vou falar. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o homem para que o homem possa se satisfazer. Há no homem um buraquinho, há no homem um espaço que Deus deixa ali para que o homem encontre a satisfação e a plenitude da sua vida em Deus. Deus cria o homem para que o homem, o ser humano, possa desfrutar do seu amor e se satisfazer em ser amado por Deus. É por isso que a maior identidade que nós podemos encontrar em Deus é que nós somos amados dEle. E Deus, quando vai criando, Deus está satisfeito. É muito interessante o texto. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus que os firmamentos fossem firmados, e que os seres celestiais fossem separados, os animais fossem criados. E havia sempre um eco nessa expressão. E viu Deus que era bom. Satisfação é bom. Mas Deus vai criando tudo, e aí Ele faz a obra-prima da criação, né? Que é o ser humano, lá no capítulo 1, versículo 26 e 27, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E quando Deus termina de criar o homem, Ele chega a uma constatação maravilhosa. E viu Deus que isso era muito bom. E como foi o relacionamento do homem com Deus? Foi muito bom. Foi maravilhoso. Deus todo dia passava lá na tardezinha para bater um papo com Adão, para ver como tinha sido o dia dele, quantos animais ele havia catalogado, quantos nomes ele tinha dado para os bichos. Deus queria saber, Deus queria se relacionar, Deus queria mostrar para Adão que ele estava ali como seu amigo, naquele ambiente maravilhoso. E Adão se satisfazia em Deus, mas Deus queria que Adão se satisfizesse ainda mais. E aí Deus constata que Adão está sozinho. E aí diz: não é bom, vou fazer para ele uma auxiliadora, alguém que o faça ser mais homem, mais completo, não é? E aí Deus faz Eva. Aí Adão encontra satisfação plena, porque quando ele olha para aquela mulher, ele já quer casar logo. Foi Adão que inventou esse negócio de cerimônia de casamento, porque na hora que ele viu, ele diz: deixa o homem, o pai e mãe, e vai se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Foi Adão quem declara isso no capítulo 2. E eles se casam, e aquela coisa maravilhosa, tudo mais, eles estão satisfeitos, há uma família, há um Deus, há uma amizade, há um relacionamento, há amor, há algo tudo perfeito, mas um ser insatisfeito se intromete na história, e vem Gênesis capítulo 3. Um ser que por causa da sua insatisfação caiu, foi banido da presença de Deus, e se aproveitando da serpente diz assim para Eva: você não pode estar tão satisfeita assim, não é? Você tem um bom marido, você tem frutinhas para comer aqui, você tem tudo, mas será que você está realmente satisfeita? Será que realmente você acha que já conseguiu atingir ao clímax da sua existência? Será que você não podia conhecer algo novo? Talvez conhecer o bem e o mal? Talvez comer deste fruto, desta árvore que Deus te disse que você não deveria comer? E aí ele começa a pregar o princípio da insatisfação em Deus. Deus não é mais a satisfação plena do ser humano. Eva tem uma coisa, e ela olha para aquela fruta, e ela diz: realmente, eu preciso comer desta fruta, realmente eu quero conhecer o bem e o mal, realmente tem algo mais, eu não posso estar satisfeita, tem algo mais. E ela come da fruta, dá para o seu marido, e ele come, e ambos caem. E é muito interessante, irmãos, que antes da queda, o ser humano se satisfazia apenas em Deus. E depois da queda, olha para a história do povo de Israel, que você vai entender bem, o ser humano não conseguiu mais se satisfazer em Deus. Deus não foi mais suficiente para o homem. E Deus então começa a revelar os seus sinais, as suas maravilhas, o seu poder, os seus milagres, e o povo vai reclamando. E Deus vai manifestando o seu amor, e o povo vai reclamando. E o povo vai querendo, Deus vai andando com o povo, e o povo vai reclamando. E Deus vai fazendo isso e vai fazendo aquilo, na tentativa de ver se o indivíduo tem de novo aquela ideia de se satisfazer apenas em Deus, e nós começamos a perceber que o ser humano está cada vez mais insatisfeito. Foi essa a proposta da serpente. Você não está satisfeita.
eu quero que você entenda que tem mais. Você está insatisfeita, e Eva caiu direitinho na lábia da serpente. Então, o que este salmo nos ensina e por que este salmo fala de um homem bem-aventurado, de um ser humano bem-aventurado, que encontra o seu prazer, a sua satisfação em Deus, na sua palavra, e nela medita de dia e de noite? A grande proposta deste salmo é que ela exalta o caminho do justo, mas ele também fala do caminho do ímpio. Mas o justo é aquele que evita o caminho da insatisfação e quer viver uma vida de plenitude e satisfação em Deus. Então, 3 lições que você precisa guardar e nós vamos recapitulá-las. Anote se você quiser, para você lembrar deste salmo. Primeira lição que você tem que entender é que o justo neste salmo, o bem-aventurado, é conhecido por aquilo que ele evita. É conhecido por aquilo que ele evita. Na indústria capitalista, você é conhecido por aquilo que você busca, por aquilo que você consome, por aquilo que você compra. Mas na Bíblia, do Salmo 1, versículo 1 e 2, o bem-aventurado é conhecido por aquilo que ele não busca, por aquilo que ele evita. Segunda lição muito importante é que o bem-aventurado, o homem feliz, a mulher feliz, é conhecido por aquilo que de fato ele faz, por aquilo que ele produz. O seu fruto revela quem ele é. E em terceiro lugar, ele é feliz por aquilo que de fato e na essência ele é. Então, o bem-aventurado é conhecido por aquilo que ele evita, por aquilo que ele faz e por aquilo que ele é. Outra coisa importante neste salmo são os caminhos. Existem 2 caminhos, e todo caminho tem um desfecho. Eu disse hoje pela manhã que nenhum caminho leva a lugar nenhum. Todo caminho leva a algum lugar. Não existe estrada que não tenha um destino. Não existe uma caminhada que não te leve a algum lugar. Todo caminho leva a algum lugar. Não existe nenhum caminho que leva ao lugar nenhum. O bem-aventurado neste salmo tem o seu caminho bem trilhado, assim como o ímpio também tem o seu caminho bem trilhado. E o versículo 6, que eu li de uma forma enfática, diz que o Senhor conhece o caminho dos justos e conhece o caminho dos ímpios, porque Deus conhece o caminho que eu e você trilhamos. Deus fala sobre isso, o caminho. Todos nós trilhamos um caminho, e todo caminho que a gente trilha nos leva a algum lugar. Cheguei a citar aqui um tempo atrás de uma placa numa estrada do Alasca, que as pessoas, antes de entrarem nessa estrada, tem uma placa escrito assim: cuidado, porque nos próximos 200 e tantos quilômetros você estará nesta estrada e não tem como você voltar. Pense bem. Estrada difícil, estrada complicada, mas havia o alerta: cuidado, porque nos próximos tantos quilômetros você estará nela. E neste salmo é contrastado o caminho do ímpio e o caminho do justo. O justo não anda, o justo não ouve, o justo não segue, o justo não senta. O justo é abençoado por aquilo que ele evita. Numa sociedade que a gente vive, onde a gente vem para a igreja para buscar, a gente ouvir isso, que nós somos bem-aventurados por aquilo que nós evitamos, por aquilo que nós não recebemos, mas na influência que este mundo tem sobre a vida das pessoas, tem algumas coisas e muitas coisas que nós somos muito bem-aventurados se as evitarmos. Então, quem é este justo? Este é o justo que não vai andar, este é o justo que não vai seguir, e este é o justo que não vai se assentar em algumas cadeiras que outras pessoas se assentam. E ele é conhecido pelo caminho que ele não trilha, ele é conhecido pelos conselhos que ele não segue, e ele é conhecido pelas cadeiras que ele não se assenta. Então, ele é muito abençoado. E o texto diz que ele é abençoado pelo menos de 3 formas, e o Salmo fala sobre isso. Eu só estou querendo deixar você bem interessado neste Salmo, e os princípios fundamentais é que ele é bem-aventurado na maneira de pensar, porque se ele é guiado pela palavra, ele tem uma boa maneira de pensar.
Ele é abençoado na maneira de se comportar, porque se ele segue o caminho de Deus, ele tem um comportamento abençoado. E ele é abençoado pelo senso de pertencimento e de satisfação, porque o seu prazer está em ser de Deus e caminhar com o Senhor. O justo e o ímpio pensam de formas diferentes, eles se comportam de formas diferentes, eles se sentam em cadeiras diferentes, e eles têm um senso de pertencimento diferentes. Então o salmista tenta, queridos, nos alertar a uma realidade. Aprenda a perceber o que de fato te satisfaz. Aprenda a discernir o que de fato lhe traz contentamento. Ele quer que nós aguçemos esta percepção na nossa vida, para nós fazermos um diagnóstico do que de fato está satisfazendo, contentando a nossa vida, ou o contrário, o que está nos insatisfazendo e trazendo descontentamento na nossa vida. Deu para entender? Está comigo ainda? Amém? Então aprenda uma coisa importante que este salmo fala, sobre o pecado. Primeira lição sobre o pecado. O pecado é progressivo na vida de qualquer pessoa. O pecado, ele se desenvolve, ele se manifesta de uma forma progressiva. Nenhum pecado começa na vida de uma pessoa de uma forma grande. Ele sempre começa de uma forma pequena e ele vai ganhando espaço à medida com que as pessoas vão convivendo com ele. Um mau conselho leva a outro mau conselho. E aquela pessoa que ouve os maus conselhos, geralmente será aquela pessoa que no futuro dará maus conselhos e que também fará grandes maldades. Mas aquele que evita os conselhos desnecessários, os maus conselhos, que eu quero deixar bem entendido, aqueles que não estão de acordo com a palavra de Deus, são aqueles que não vão seguir isso, vão evitar fazer algumas coisas e vão ser libertos da apostasia, da incredulidade de Deus. Este homem justo, esta pessoa justa, ela não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são os não pios, e a palavra pio vem de piedade, pessoa não quebrantada, pessoa não tratável, pessoa não trabalhável. Ímpio é esta pessoa dura, esta pessoa que não está pronta para ser talhada e moldada. O seu coração e a sua mente já estão fechados num princípio, numa verdade e uma série de outras coisas. Querido, meu irmão, minha irmã, o homem justo não segue o caminho de pessoas não quebrantadas. O homem justo não segue o caminho de pessoas ímpias, pessoas que não ouvem a Deus. E infelizmente, existem ímpios dentro da igreja. Existem pessoas não quebrantadas, não tratáveis, não trabalháveis pelo Espírito Santo, que muitas vezes estão dando conselhos para aqueles justos, e ao invés deles consultarem as Sagradas Escrituras para ver o que Deus está falando, eles estão ouvindo os não pios, que piam muito na sua cabeça, no seu ouvido, e por causa disso eles acabam se contaminando. O homem justo sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Ainda que você perca na mão de um ímpio, porque você evitou as coisas dele e foi fiel a Deus, não se preocupe, porque o que você perdeu com ele é nada perto do que Deus já preparou para você. Porque Deus é justo, Deus é juiz, Deus pleiteia a causa do justo, e o que Deus prometeu, Ele não deixará de te dar, meu amado. Você tem que receber isso. Nenhum ímpio na sua vida é maior do que o seu Deus. Nenhum. Então, estes ímpios não ouvem o conselho de Deus, eles ouvem os seus problemas, as suas teorias, eles ouvem a si mesmos. Tome cuidado. O homem de Deus e a mulher de Deus é conhecido por aquilo que ele evita. Ele sabe discernir o que é de Deus e o que não é, o que é de Deus e o que é do homem, o que é de Deus e o que é da carne, o que é de Deus e o que é do inferno. Tome cuidado. O homem justo entra pela porta de Mateus capítulo 7, versículo 13. E a porta de Mateus capítulo 7, versículo 13 é a porta menos usada. É a porta estreita,
onde poucos passam. E é isso que Jesus disse. O salmista diz no Salmo 16, versículo 11, que na presença de Deus há delícias perpetuamente. Por isso o justo não precisa buscar nada, porque ele está deliciado em Deus. Ele está satisfeito. Ele tem um relacionamento que o completa, que o plenifica. É por isso que o Salmo 37 faz uma alusão muito interessante, que a gente só entende quando olha para estes salmos aqui, quando ele diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É só quando você se encontrar satisfeito em Deus, e dizendo, Senhor, eu já tenho tudo, eu já tenho a Ti, que Deus tão generosamente vai olhar, que bom meu filho, que você já tem tudo, que você se satisfaz em mim, mas eu já te abençoei com toda sorte de bênçãos, e eu quero revelar na sua vida coisas que você nem imagina, mas eu quero te dar, porque você não vai se envaidecer mais, você não vai se achar mais, porque você já está pleno na minha presença, então eu quero te dar mais, porque isso não vai alterar a sua fé e a nossa amizade. Difícil isso, irmãos. Deus tem um caminho para o justo. Deus tem um caminho para nós. E o caminho que Deus tem para você e para mim é um caminho bom. Este é o caminho bom. Servir a Jesus é a melhor coisa que qualquer pessoa pode fazer na sua vida. O justo não se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra escarnecedor é aqui aqueles que amam desprezar, aqueles que amam criticar, aqueles que amam tirar a imagem do que é bom e implantar a imagem do que é feio. São aqueles que amam gerar uma ideia de desprezo, de crítica, de coisas feias. O justo não quer trocar o bonito pelo feio. Ele não quer trocar o lindo pelo horrível. Por isso ele não vai seguir o caminho ou se assentar com os escarnecedores. Irmãos, muitos de nós, às vezes, somos contaminados por uma ideia de desprezar coisas. E uma das coisas que você precisa discernir, quando você está com uma pessoa que só critica, que só despreza, que só encontra ponto negativo em tudo, talvez não exista esse tipo de gente aqui em Maringá, mas existe no Paraná. Tome cuidado na convivência com essas pessoas, porque você é justo. Deus não quer que você siga essa linha para a sua vida. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O justo, quando vê o escarnecedor sentado, o escarnecedor diz aí, senta aí, amigo. Ele diz, eu não vou sentar não. Cuidado com quem você se assenta. Cuidado. Você tem que se orgulhar por não se assentar em algumas cadeiras, porque você já está assentado, segundo Efésios diz, com Cristo nas regiões celestiais. Tenha prazer de desfrutar o que você já conquistou em Cristo, assentado com Ele na graça. A palavra de Deus não quer que você siga estas coisas, evite. Segunda coisa é que o justo é conhecido por aquilo que ele faz. Está comigo ainda? Amém? Ele tem o seu prazer, diz o Salmo, na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Eu amo essa frase. O seu prazer está na lei do Senhor. A lei do Senhor são as regras de Deus. Ele tem prazer em seguir o que Deus quer que ele siga. Ele tem prazer em fazer o que Deus quer que ele faça. Ele tem prazer em ouvir o que Deus tem a dizer para ele. Dizer, Senhor, fala que o teu servo está ouvindo, Senhor. Para onde eu vou, Senhor? Deus diz, vai para a direita, e ele vai com alegria. Ele diz, Senhor, o que eu faço? Sai da tua casa, da tua parentela, pega a tua família e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele vai com prazer, porque ele tem o prazer de seguir as ordens, as leis, aquilo que Deus fala. O justo aqui é uma pessoa encantada pelo que Deus diz a ele, irmãos. O bem-aventurado tem o seu coração cheio de Deus. Spurgeon disse que o homem deve ter prazer em Deus. E o homem deve ter prazer porque o seu coração não foi concebido para viver com um vácuo, com um buraco, com um vazio. E Spurgeon vai dizer algo mais. Se o homem não for preenchido pelas melhores coisas,
ele será preenchido com aquilo que é indigno, decepcionante e desprezível. Alguma coisa precisa nos encher. O que te enche, meu querido? De satisfação. Você está satisfeito em Deus? Você está satisfeito no Senhor? Na palavra de Deus? Aquilo que você busca revela o que você é. Aquilo que você gosta revela o que eu e você somos. E aí está a grande lindeza deste salmo. Ele medita na sua lei de dia e de noite. É muito interessante o dia e noite, porque aqui tem a ideia de totalidade. O dia e a noite. Para o judeu era o claro e o escuro. Enquanto a luz, eu tenho a palavra. Enquanto a escuridão, eu tenho a palavra. Eu estou guardado por ela. Eu estou guiado por ela. Eu penso sobre ela o tempo todo. Eu não me esqueço do que ela diz, porque eu estou com ela na minha mente. Como o justo é abençoado. E olha o que acontece com o justo abençoado. O texto vai dizendo: ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu tempo certo dá o fruto, cujas folhas não caem, e tudo que ele faz, ele será bem-sucedido. Ele será plantado junto com ribeiros de água. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é muito precioso. Sabe o que significa isso? É que a raiz daquela árvore, ela está em contato imediato com a essência da vida, com aquilo que lhe dá essência de viver, a água. E esta água entra nas suas raízes, entra no seu caule, entra nas suas entranhas e vai irrigando esta árvore, e esta árvore vai se solidificando, vai ficando frondosa, vai ficando bonita. Na época certa ela vai dar o seu fruto, porque ela está sendo constantemente alimentada pela fonte certa. A árvore precisa de água. Esta árvore está sendo alimentada constantemente. Mas a árvore alimentada constantemente, ela encontra estabilidade, as suas raízes vão mais fundo. E ela tem força. Ela não tem só beleza, ela tem força. Ela tem beleza e ela tem força. E é isso que Deus quer que você seja. Deus quer que você seja belo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e quem tem Jesus no coração tem um rosto bonito, né? A lei do Senhor deixa a gente mais bonito. Mas quem tem ao Senhor, além de ser belo, é estável. E lá no Novo Testamento diz que o justo não fica caindo toda hora, ele tem firmeza. Então, se a minha vida espiritual, se a minha vida tem sido aí de muitas quedas, de muitos balanços, eu tenho que me perguntar aonde estão as minhas raízes. A vida de um homem justo é conhecido pela sua força e pela sua estabilidade. Você conhece um homem de Deus pela força espiritual que ele tem e pela caminhada que ele tem com o Senhor Jesus Cristo. É assim que você conhece um homem de Deus. E aí, e isso aqui também é muito lindo, no tempo certo dá o seu fruto. Não dá o fruto fora de época. Tem um monte de cristão querendo dar fruto fora de época. Fruto fora de época não serve. Tem o tempo certo para dar o fruto. O fruto não pode ser colhido nem antes e nem depois. Por isso, meu irmão, não fique triste se você não tem o fruto ainda que você queria ter. Busque em Deus, se as suas raízes estiverem nos ribeiros de água, Deus vai trabalhar no seu coração, e aquele fruto que você não tem hoje, você vai ter. Aquele fruto que você ainda não conseguiu dar, Deus vai te dar se você mantiver as suas raízes nos ribeiros de água. Deus, no tempo certo, vai colher esses frutos. Não vai deixar apodrecer. Deus não vai desperdiçar, porque os frutos são muito importantes para Deus. Mas é no tempo certo. Ele não dá o fruto no tempo errado. O justo dá o fruto no tempo certo. Isso vem com comunhão, com busca, com conhecimento da palavra de Deus. Eles não são precoces, mas eles também não são tardios. O fruto vem naturalmente. É por isso que Jesus fala que se nós permanecermos nele, isso está lá em João capítulo 15, quando Jesus se diz a videira verdadeira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e se vocês estiverem em mim, vocês vão poder dar frutos, porque eu dou força. Eu sou o ribeiro de águas que sustenta vocês nesta videira, para que vocês possam dar fruto. E o fruto de vocês
é um fruto especial, é um fruto que vai permanecer. Aleluia. Tudo que ele fizer prosperará no meio da dificuldade, no meio da escassez. Ainda que haja escassez no curral, ainda que o fruto da oliveira minta, ele vai se alegrar porque ele é bem-aventurado. Ele é próspero na alegria, ele é próspero na fé, ele é próspero na esperança, ele é próspero na comunhão, ele é próspero na palavra, ele é próspero em Deus, ele é próspero no ter e ele é próspero no não ter. Aquilo que o apóstolo Paulo vai falar muito bem lá em Filipenses. Eu aprendi a estar contente com toda e qualquer situação. Agora eu quero concluir essa palavra falando um pouco dos ímpios. Deixei o mais amargo para o final, porque é amargo. O que este salmo fala sobre os ímpios, os não pios, é sério, irmãos. E eu quero que você preste muita atenção nesta conclusão. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento sopra e vai embora. Os ímpios não são assim. Não são assim como? Não são assim como o justo, que tem satisfação em Deus, que tem satisfação na palavra, comunhão com a palavra, e por se satisfazer em Deus e ter comunhão com a palavra, ele é uma árvore bem plantada, bem alimentada, bem enraigada, que dá o fruto na hora certa. O ímpio é instável. E ainda que ele pareça estável, o seu alicerce é fraco. Há cupim dentro da sua casa. Uma hora ou outra, ela vai cair. A vida do não quebrantado, do não pio, do não tratado pela palavra e por Deus, é uma vida fútil. Uma vida que se acaba facilmente. Ele é exatamente como essa palha. E eu achei isso muito interessante, falei isso com o pastor Ed no carro, inclusive. Põe a árvore, vamos fazer isso aqui no púlpito agora? Desse lado aqui está a árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem e que no seu tempo certo dá o seu fruto, ok? Tudo bem? Então aqui está a árvore e aqui está o monte de palha. A palha, a montanha de palha é maior do que a árvore. Quando você olha, você fica impressionado com a montanha de palha. Vem Deus e usa o seu sopro. Quando Deus sopra, a palha vai embora e a árvore permanece. Porque ainda que o ímpio tenha volume, ainda que ele se apareça, no sopro de Deus ele é palha. E ele vai se esvair como palha. E a gente vai conseguir discernir quem é árvore e quem é palha. O homem que não segue a Deus, ele tem um fim trágico. O seu caminho é de perecer. E aqui é isto que a palavra de Deus diz. Tudo que o ímpio busca sem Deus é passageiro. E tudo que o justo busca em Deus é eterno. Meus irmãos, quantas pessoas que estão perto de nós, que são palha. Algumas montanhas de palha estão fora da igreja, mas algumas montanhas de palha estão também dentro da igreja. E Deus diz que quando Ele soprar, haverá uma distinção muito clara do caminho do justo e do caminho do ímpio. O futuro do ímpio é certo, é perigoso. O futuro do ímpio é longe de Deus. No futuro do ímpio, quando ele se encontrar com Cristo, ele vai saber que ele não vai entrar pelas portas que o Senhor preparou, para o reino que Jesus preparou, porque ele não se quebrantou e foi tratado por Deus o suficiente. Ser religioso não é ser salvo. Pode ser palha. E a gente vai começar a ter discernimento a partir deste salmo, a olhar ao nosso redor quem é palha e quem é árvore. Os ímpios não subsistirão. Por isso, querido, a palavra de Deus é muito clara. Daniel capítulo 5, versículo 27. O rei Belsazar fala no livro de Daniel: você foi pesado na balança, e você, aliás, foi falado isso ao rei
Belsazar, você foi pesado na balança e você foi achado em falta. Deus está nos pesando, irmãos. Como diz o profeta, Deus também está nos medindo com o seu prumo. E Deus sabe, porque o que mais me treme neste salmo é que o Senhor conhece o caminho de ambos. Então Deus sabe quem é palha, Deus sabe quem é árvore. Talvez nós não saibamos, mas Deus sabe. Por isso a minha oração a cada dia é para que Deus me livre de ser palha, para que eu seja uma árvore bonita, frondosa para o Senhor. Queridos, o Senhor conhece. O Salmo 139, o salmista tenta fugir de Deus, e Deus deixa claro para ele: eu conheço tudo. Não adianta você fugir, eu já conheço todas as coisas. Deus conhece o justo, porque Deus anda com o justo. Deus abençoa o justo, porque Deus tem prazer naquele que tem prazer nele. Deus livra o justo do mal, porque Deus pleiteia a causa do justo. Deus abençoa o justo, porque o justo quer ser abençoado por Deus, não para ter, mas para poder usufruir da graça que Deus pode dar a ele. Mas o ímpio não, o ímpio está sempre insatisfeito em Deus, o ímpio está sempre satisfeito com tudo. O ímpio é palha, é aquele que reclama, é aquele que fala, é aquele que nunca está satisfeito. E aí eu concluo falando de caminho, porque esta é a máxima do final deste salmo. O Senhor conhece o caminho dos ímpios, o caminho dos justos. A Bíblia nos ensina lá em João capítulo 14, versículo 6, que o caminho do justo é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá no livro de Atos, os cristãos são chamados como aqueles que andam no caminho que Cristo desbravou para eles. O cristianismo em Atos é chamado de caminho, em algumas vezes. Deus conhece o caminho dos justos. Deus conhece os caminhos dos ímpios. Deus sabe quem está satisfeito e quem está insatisfeito. Deus sabe quem tem prazer nele e quem não tem prazer nele. Deus sabe aqueles que se assentam e aqueles que evitam. Deus sabe. Deus conhece. E quando Deus soprar, isso ficará muito claro, o que é palha e o que é árvore. Meu irmão, minha irmã, o que te satisfaz numa sociedade como a nossa, que eu citei no início dessa mensagem? Aonde está a sua satisfação? Aqui é contada a história de um bem-aventurado, de um afortunado, de uma pessoa feliz, que encontrou a sua satisfação em Deus. Mas ele encontrou a sua satisfação em Deus porque ele evitou algumas coisas desnecessárias na sua vida. Ele não andou, ele não seguiu e ele não se assentou aonde ele não devia. Um homem e uma mulher de Deus é conhecido por aquilo que ele evita. A minha pergunta para você é: você tem evitado o que não é de Deus para a sua vida? Ou você tem acolhido nos seus ouvidos, no seu coração, nas suas atitudes, na sua família, o que não é de Deus? Porque você quer estar satisfeito, e ainda que não seja de Deus, o que importa é a satisfação. O homem de Deus é conhecido por aquilo que ele evita. Mas o homem de Deus não é conhecido por aquilo que ele fala. O homem e a mulher de Deus é conhecido ou são conhecidos por aquilo que eles fazem. Eles meditam, eles têm satisfação em Deus, eles se relacionam com Deus, eles estão plenamente em harmonia com Deus, eles têm as suas vidas tomadas por aquilo que Deus quer que eles façam. Mas o homem e a mulher de Deus são conhecidos por essencialmente serem o que devem ser. Eles são árvores frutíferas, que têm as suas raízes junto a ribeiros de água, alimentadas constantemente por esta água, e alimentados, eles se tornam firmes, e firmes eles se tornam estáveis, e estáveis eles estão prontos para enfrentar quaisquer circunstâncias da vida.
ainda que sejam difíceis, mas eles estão bem plantados. Mas eles não estão plantados só para estarem estáveis, eles estão plantados para no tempo certo darem o seu fruto. E a Bíblia diz que você conhece um homem ou uma mulher de Deus pelos frutos que ele e ela dão. Deus conhece tudo isso. Qual o caminho que eu e você trilhamos?